O ser humano é muito... Eu vou explicar para vocês. O ser humano, ele é muito frágil emocionalmente. Ele é muito frágil emocionalmente. O que mais acontece após a morte é o seguinte, presta atenção. A maior parte das pessoas não acredita em vida após a morte. Tá? Então faz um monte de merda aqui e tal. Aí quando morre e percebe que continuam vivos, a única coisa... Você não tem noção que a consciência do indivíduo é o algoz. O indivíduo entra num sofrimento, ele entra numa angústia, numa depressão tão grande do outro lado, por ter feito todas as merdas que fez, e que ele pede encarecidamente ao plano superior para reencarnar e poder resgatar e ajudar as pessoas que ele feriu, que ele, né? E por isso que essas teias atáveis vêm, muito próximos. Aquele que você torturou, que você... Eu vou contar uma história engraçada para vocês, que aconteceu, eu era, acho que 80 e... Não, era 78, 79, essa data, não lembro direito. Eu ainda fazia Unicamp, e eu dava aula em cursinho e fazia Unicamp. Então quando eu pegava o ônibus na Unicamp, vinha até o centro da cidade, tinha que pegar outro ônibus para ir no ângulo da aula lá no Castelo. E quando eu passei na praça central ali, você já sabe quando você vai na Praça da Sé, tem aquele monte de gente fazendo exibição, né? E tinha uma rodinha assim, cheia de gente em volta assim, e eu escutei um pandeirinho fazendo assim. Eu falei, tô no forrozinho, né? Eu falei, vou lá ver o que é, né? Meu, a hora que eu entro e olho o cidadão que tá ali, aí você vai ver o que é para cá karma à vista. Karma à vista. O cidadão era assim, ele estava num carrinho de rolimã, sentado assim em cima, as duas perninhas dele eram recolhidinhas assim, os bracinhos eram curtos, ele tinha uma corcunda nas costas muito grande, forçava ele a ficar assim, essa parte do rosto era afundada e ele só tinha um olho. E pobre, o filho da puta. Se ele tivesse nascido assim, filho da Xuxa, era diferente. Ele estava ali. E ele tinha uma linguagem arrogante. Eu percebi que ele era um cara arrogante. Porque ele fala assim, olha, eu, desse jeito que eu estou, veja as coisas que eu faço. Sabe o que ele fazia? Ele pegava uma agulha, linha com o pé, e passava linha na agulha com o pé. E mostrava, todo mundo até a palma. E aí ele pegava o pandeirinho dele assim, pô, ele botava dinheirinho, dava dinheirinho no chapéuzinho dele. E se arrastando um carrinho de rolimão. Isso por volta de 78. Eu falei assim, puta que pariu, o que um cidadão desse merece, fez na vida passada para estar desse jeito? Porque o cara desenha a matriz. Os engenheiros genéticos desenham a matriz antes de você nascer. Então, lá vai o Laércio. Eu falei, vou descobrir esse cara, vou entrar nesse cara, quero ver o que esse cara fez na vida passada. Porque eu faço, eu entro mesmo. Comecei a olhar para ele, juntamente com o Djac, você está conectado, o Djac abre para você. Eu sou médium, ele abriu a vida do cara inteira. Eu fui vendo cada defeito que ele tinha, o que ele tinha feito lá atrás. Ele nasceu, ele viveu a vida passada no Nordeste, por volta de 1910, 1920, essa faixa, e ele era cangaceiro. Grupo do cangaço. Então, tem uma cena que ele entrou numa fazenda, ele prendeu o dono da fazenda num tronco e deixou o cara lá. E eles ficavam comendo, roubavam, tudo, matava boi, comia, sabe? Cozinhava, assava, era um bando, né? E eles bebiam muito, cachaça. E chegou uma hora que ele chegou assim na frente do cara com a peixeira e fez assim no olho do cara. E eu vendo tudo. Aí eu queria entender por que ele tinha aquele olho furado. Aí chegou uma hora que ele foi lá, abaixou a calça do cara, pegou a peixeira e cortou pinto, cortou saco, tudo fora, e largou o cara sangrando lá. O cara era gente boa pra caralho. Numa outra cena, num outro cidadão, ele pendurou o cidadão e eles estavam lá comendo, eles pegou o balde de água quente na coisa da taxa e jogou no cara assim, ó. Eu vi ele simplesmente cortar a perna com machado. De cara.
O cara era um filho da puta de ruim. Então tudo que ele estava carregando ali, ele merecia. Ninguém... pode ter medo, porque ninguém tem aquilo que não merece. Porque, eu já falei ontem, quem veio aqui, tem tecnologia para curar qualquer doença na Terra. Para curar qualquer problema os caras têm. Mas não cura por quê? Aí, eu conto essa história em algumas palestras minhas, né? De repente, faz mais ou menos uns 2 anos atrás, já faz uns 2 anos atrás, uma senhora manda um vídeo para mim e falou, Laércio, por acaso, não é esse cara que você fala na palestra? Eu tô aqui na Praça da Sé, eu gravei isso. E era um filho da puta, cara. Ou seja, não morreu. O cara já está com 60, 70 anos, o cara está lá se arrastando até hoje. Você vê, com todo esse problema, morre cedo, né? Mas não morreu. Qual que era a idade do Stephen Hawking? Você sabia que o médico do Stephen Hawking deu 6 meses de vida para ele, quando ele começou a desenvolver a doença? E quantos anos ele tinha? Ele viveu mais 40 anos depois que o médico deu ainda. Presta atenção. Lá de Santa Catarina, vinha um rapaz aqui, São José do Cedro. São José do Cedro. Vocês conhecem a cidade lá? Nunca ouviu mais gorda? Tá. Então, ele vinha aqui, ele fez o curso de Tai Chi com a gente, tá? Fez o curso de yoga online. E ele tinha a mesma doença do Stephen Hawking, ele só mexia a cabeça. E falava muito bem, só que ele falava, o Stephen Hawking não falava, né? Travou tudo. E ele chegou assim, inclusive muito inteligente, escreveu 2 livros. Você pode entrar na internet e vai procurar no YouTube o canal dele. Ele fala assim, Lelé pergunta, Lalá responde. E a gente fazia umas lives junto com ele, sabe? Bom, aí ele chega assim para mim e fala, Laércio, você sabe por que eu estou assim? Eu falei, eu sei. Mas não posso te falar, não tenho autorização para te falar. Coisa boa não fez lá atrás. Não, também não tem autorização, não. Não, ele tem uma imagem, né? Tem um espírito dele, a gente tem que preservar. Né? Cara, e eu falei para ele, olha, fica tranquilo que você não vai viver muito. Isso, exatamente. Então, aí, ele sofreu um acidente de carro com a mãe e ele morreram no acidente. 10 dias depois, Stephen Hawking morre. Tem alguma semelhança ou é mera coincidência? Nada é por acaso. Então, isso tudo são insights que o Djar te manda para te colocar no caminho, para te colocar numa jornada espiritual, para você entender, você acreditar, trazer o espírito à tona no comando, e não os impulsos de nosso corpo estar no comando. Você vê que os orientais sabiam muito disso, por isso que todos os mosteiros eram celibatários. Porque eles tinham que desativar o sexo para o espírito vir à tona, senão eles eram escravos do sexo, escravos desses desejos, escravos dessas funções. Então, o celibatário, nas escolas orientais, tem um motivo muito entendido. Eles entendiam como é que funcionava isso. O ser humano era escravo de uma condição, escravo de um relacionamento afetivo. Não encontrava nunca felicidade, porque ele sempre jogava felicidade fora dele, no outro, né, no mundo externo. E a felicidade tem que ser encontrada dentro de nós mesmos. Quando esse despertar, quando o espírito vier à tona, e a gente tomar consciência daquilo que nós somos. Quem somos nessa jornada estelar toda? Porque você tem uma memória estelar. Você tem que trazer essa memória estelar à tona. Isso é iluminação para os indianos. Você acordar, despertar, saber quem você é, todas as suas vidas passadas, nas entrevidas, mundos que você já passou.
Quanta experiência nós não acumulamos em todo esse processo. Então isso está em nós. Por isso que tem uns que não são, por isso que tem uns que não se deixam levar, né, pelo mal.